Hoje a gente vai falar sobre Feng Shui. Hoje eu convidei o professor para estar aqui com vocês. Muitos de vocês eu sei que são profissionais na área do Feng Shui, então vão agregar conhecimento, porque na verdade o nosso encontro hoje também tem um motivo muito especial. Nós estamos comemorando, né? O professor vai falar em seguida a entrada do Ano Novo Chinês, que vai acontecer agora no final dessa semana. Então, com a virada do Ano Novo Chinês, muitas energias mudam nesses projetos de Feng Shui. Nós vamos ter, então, dicas importantes de cuidados com a nossa casa, que são maravilhosos conceitos criados por essa milenar escola do Feng Shui, que é a escola chinesa, que tem a medicina tradicional chinesa, a acupuntura, enfim. É um conhecimento bárbaro e o professor é muito dedicado a isso. Eu estou muito feliz que vocês estão aqui, muitos de vocês participaram do webinar passado com o professor Akira, que foi no dia 8 de dezembro. Em 8 de dezembro, ele falou sobre as energias do ano do Galo de Fogo, que começa essa semana. E foi um webinar formidável, uma escola de vida para a gente. Então, quando a gente convida vocês, a gente diz que não precisa ter um conhecimento específico para participar de uma sala dessa, é verdade. Você pode agregar conhecimento de um outro profissional, no caso deste professor ou outros convidados, e ir expandindo a sua consciência, trazendo à tona questões que você já pretendia trabalhar, modificando hábitos e costumes, agregando fatores de comportamento, ou de alimentação, ou de estudo, ou percepção sobre o seu lar. Quem de nós já não percebeu que a nossa casa é a extensão da nossa energia? Professor, logo depois que o senhor se apresentar, eu vou pedir que o senhor faça para nós uma explicação, antes de entrar em assunto técnico, o que as pessoas imaginam que é Feng Shui? Porque você ensina Feng Shui há muitos anos e já ouviu tudo que pergunta, certamente. Então, nessa sua escalada de vida e de experiência profissional, você já ouviu as pessoas perguntarem se é para pendurar sininho dos ventos? Já ouviu as pessoas perguntarem o que eu faço com meus espelhos em casa? E se eu tenho que botar um espelho virado para a porta da rua para quem está entrando? Nossa, N coisas, né? E mitos também, não sei se mito ou verdade, professor, o Baguá. Fala também um pouquinho para a gente do Baguá. Eu vou lhe dar um bom tempo agora para você desmistificar e, por favor, faça a sua apresentação também. Ok, boa noite, pessoal. Meu nome é Luiz Carlos Akira. Eu sou professor de Feng Shui tradicional e astrologia chinesa. Eu já atuo nesse campo desde 1999 e até hoje eu venho estudando, pesquisando as diversas escolas. Talvez vocês não saibam, mas Feng Shui ela tem várias escolas. Cada escola tem várias técnicas dentro dela. Não existe uma escola melhor que a outra. Eu sempre digo que a melhor escola é aquela que melhor soluciona o problema da pessoa. Então, dizer que tal escola é a melhor que a outra, eu não considero isso uma verdade. Eu acho que a melhor escola é aquele que soluciona o seu problema. E uma coisa que é muito comum aqui no Ocidente é as pessoas acharem que Feng Shui, na verdade, ela tem uma só vertente. E não é verdade. No mundo contemporâneo, nós temos várias vertentes de Feng Shui. Uma das, vamos dizer, diferenças básicas é que o Feng Shui ele leva em consideração não só a casa, mas o homem. O homem no seu diversos aspectos. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, tem uma escola que ela trabalha basicamente com 24 baguás diferentes de casa. A mais simples trabalha com 8. Então, não existe um baguá para todas as casas. Porque se eu for admitir isso, eu vou ter que admitir que todas as casas têm o mesmo problema.
E não é verdade. Porque o que faz uma casa diferente da outra? É quem habita nela. Então, é o modo de que a pessoa vive, é o design de interiores, é a cor que a pessoa utiliza dentro da casa, né? Como ela se relaciona. Tá? Estão solicitando um pouquinho mais de volume aí. Eu já coloquei aqui. Deixa eu ver aqui. Melhorou? Bom, eu coloquei também um pouquinho mais aqui e vamos observar. Pode continuar. Ok. Então, a diferença, não existe uma casa igual a outra. Como não existe uma pessoa igual a outra. Então, as variáveis dentro do Feng Shui é muito grande. Então, vocês estão muito acostumados com a questão daquele baguá, o cantinho da riqueza, o cantinho do relacionamento, aí todo mundo fica desesperado porque o cantinho do meu relacionamento caiu no banheiro, o cantinho da minha riqueza caiu lá na porta de saída lá de casa, e fica aquele... Gente, não é bem assim. Não é bem assim. Não é porque o canto do relacionamento caiu em determinadas áreas, seja no banheiro, que ele não tem correção. Isso não é determinante também na vida da gente. Você sabe por quê? Porque, o que é determinante na vida da gente? É uma coisa que é concomitante a Feng Shui, que é uma coisa que pouca gente utiliza aqui, que é o mapa. É o seu mapa. O mapa fala do seu potencial. E Feng Shui é uma técnica para ativar e potencializar o seu, aquilo que você tem de melhor. Ele é o orientador. Então, harmonizar pode ser harmonizar, mas harmonizar no sentido muito mais amplo. Harmonizar naquilo que você tem de melhor. Então, eu não vejo como você, hoje, separa mapa de Feng Shui. Porque o objetivo final não é a casa, o objetivo final é o homem. A casa é o meio. Ok? Então, esquece. Esse negócio de um baguá para todas as casas não funciona. Porque a nossa vida não se limita em 8 cantos. Desculpe. A minha vida, pelo menos, não se limita a 8 cantos. Eu quero ter 1000 cantos de possibilidades na minha vida. Isso que o Feng Shui tradicional traz. Professor, se o Feng Shui não é essas decorações que são vendidas em revistas de decoração como soluções ou um toque mágico, né? O que é um bom cálculo de Feng Shui? O que ele envolve e o que muda na vida da pessoa? Ok. Feng Shui, na verdade, você vai descobrir eventos no tempo e espaço. Eu vou simplificar isso. Qual é a melodia do ano? Então, nós estamos no ano do galo. O galo, ele dança de uma maneira. Se eu não aprender a dançar a moda do galo, o ano vai ficar ruim para mim. Né? No ano que vem, por exemplo, 2018, vai ser o ano do cachorro. O cachorro tem uma dança totalmente diferente. A melodia do cachorro é diferente. Eu tenho que aprender a dançar a melodia do cachorro. Porque senão a coisa não vai começar a fluir. O Feng Shui, na verdade, isso. Ele vai te dar o tom do ano. O que eu posso fazer? Quais são as possibilidades? O que está restrito para mim? E essa restrição, ela não é... Algumas restrições são gerais, mas muitas das restrições são pessoais. Quando eu sei dos meus potenciais no ano 2017, eu sei também das minhas restrições, tá certo? Essa restrição, ela passa a ser uma qualidade. Por quê? Eu sei das minhas restrições, eu passo a administrar essas restrições e passo a não ter prejuízo com isso. Então, ele vira uma qualidade. Isso, ela vai me trazer benefícios no final do ano. Que eu olho para trás, toda aquela vida pregressa e diz, puxa, apesar do ano, eu tive ganhos. Então, Feng Shui é sempre um passo a mais.
Então, o Feng Shui, ele não pode existir sem a análise pessoal, né, do casal, porque ele é um conjunto que traz um resultado. Não se faz Feng Shui só para uma casa, só para aquele espaço. Não pode dar certo isso. Não pode dar certo por quê? Porque nós somos indivíduos. Né? Só para exemplificar, por exemplo, eu tenho uma energia 1. Meu filho pode ter uma energia 3. A energia dele é diferente do meu. Né? E a casa tem uma energia 4. E eu preciso, na verdade, harmonizar todas essas energias, 1, 3, numa casa 4. Só que essa casa 4, ela era uma casa em 2016, em 2017 ela vai ter outra tonalidade. E eu tenho que harmonizar novamente as pessoas de energia 1, de energia 4, nessa casa 3, com essa nova tonalidade de 2017. Isso é Feng Shui. Por isso que nós temos essa ondulações na nossa vida. Um ano vai bem financeiramente, outro ano vai bem, o relacionamento financeiro cai, e Feng Shui é para te dar uma linha média, né, em todos os setores da nossa vida. A parte externa da nossa casa também ativa resultados para a nossa casa com relação ao posicionamento dela, norte, sul, leste, oeste, enfim, e com relação à vizinhança. É uma escola muito interessante que eu adorava estudar, né? Professor, fala um pouquinho dessa outra escola aí que eu amo de paixão. Na verdade, é uma escola que nós conhecemos aqui no Ocidente como a Escola da Forma. A Escola da Forma, na verdade, na antiguidade, era a escola em que os mestres chineses eles determinavam a melhor localização para montar, por exemplo, uma cidade, que era a cidade onde o governador morava, e a cidade, a China, como não deixaria de ser, todo calcado em cima da agricultura, então tinha que ser um local próspero para a agricultura, porque era interesse do Império que eles tenham boas colheitas, porque o Império vivia do imposto dessas colheitas. Então, eles faziam uma análise de todo o local, né? O que eles chamam de poder do local. Um local sem poder é um local péssimo para você montar uma casa. Ela não tem energia. Então, você pode ter a casa maravilhosa, mas ela não tem poder. Então, não adianta. Então, o conceito básico da Escola da Forma é isso, é você inserir no local de poder a sua habitação de uma maneira harmônica. Porque se você inserir de uma maneira errada, imagina, por exemplo, a natureza que demorou bilhões de anos para criar aquela teia de vida, né? Ela vai entender aquela construção como um intruso e ela vai atacar como se fosse um vírus. E aí, logicamente, as pessoas que estão morando nessa construção vão ser afetadas. Na verdade, nós estamos no período 8. Esse período iniciou em 2004 e vai até 2024. Então, a gente diz em Feng Shui que a casa que foi construída a partir de 2004 é a casa do período 8. É uma casa jovem, é uma casa com vigor. Né? E quem tem uma casa construída antes de 2024 é uma casa 7. Uma casa 7 foi a época, por exemplo, da tecnologia, que foi o avanço da internet, dos computadores. Agora, a casa 8 ela tem uma peculiaridade. Aliás, ela tem metafisicamente falando, é montanha. E a montanha, o que ela pode significar? Ela pode significar a sua procura espiritual, só que é individual, ela não é mais coletiva. Por isso que hoje está todo mundo procurando, ninguém mais está se identificando, eu sou católico, eu sou isso. Não, eu sou universalista. Porque a pessoa está querendo algo mais amplo em termos de espiritualidade. E é uma caminhada solitária. Por outro lado, são acúmulos de bens. Se você prestar atenção, nunca, em período nenhum, apareceu tanta gente de posse da noite para o dia.
né? Então, a montanha é o acúmulo de terra. Só que a montanha, ela dá um recado, né? Que esse acúmulo de bens, ela tem que vir calcada em cima de uma espiritualidade. Senão ela não tem o porquê. Ela não tem validade. Esse é o tônus do lado, vamos dizer, positivo do período. Outro lado, vamos dizer, que eu não considero tão positivo, é a solidão, porque a montanha é o ermitão. Esse é o lado ruim da estrela 8, é uma tendência que afeta a todos nós. Professor, eu pude entender aí, e o pessoal também, que um bom estudo vai agregar os mapas do casal, o mapa dos filhos, né? Porque até tem uma pergunta já ali, que tem uma amiga nossa perguntando se existe uma maneira simples de harmonizar a casa no ano do galo para todas as pessoas. E vou deixar você responder essa pergunta, porque se trata de harmonização, que é a base do Feng Shui, e se existe essa maneira fácil, ou se realmente é necessário fazer o mapa do casal, ou o mapa só só do casal, ou da família toda, como é que é um procedimento. E vamos entrar no assunto do mapa, porque hoje eu batalhei aí, gente, consegui um super desconto do mapa. O professor, ele dizia assim, tá bom, Carla? Eu disse, mais ou menos, tá bom? Ele deu R$ 93 de desconto no mapa. Eu fui fazendo aquela carinha de peixe morto, sabe? Aquela carinha assim, mais um pouco, professor, é só no webinar. Então, ele deu R$ 93 de desconto. Ele está muito amigo hoje, muito amigo. Então, vamos falar sobre mapa, o que significa e por que ele é realmente importante para o Feng Shui, com o Feng Shui ou sem o Feng Shui, né? Eu acho o mapa importante, porque, para mim, o mapa de 4 pilares é um mapa de estratégia da vida. Né? O mapa vai dizer quem é você, quais são os potenciais, né? Quais são suas falhas. E falha é importante, é aquilo que eu falo. Né? Muita gente fala, mas eu tenho essa falha. É ótimo. Né? É ótimo, porque você pode fazer dessa falha um aliado. E o mapa também, ele vai dizer das suas possibilidades, ele vai falar da sua estrada, 2017 como vai ser, um período de 2017 a 2027 como é que vai ser, quais são as possibilidades latentes. E levando em conta uma coisa muito importante, o mapa, ele não é determinante. O mapa, ele não vai influenciar no seu livre-arbítrio. É você que vai escolher o caminho. Então, o mapa vai dizer, olha, você tem essas opções. E quem vai fazer essa opção é você. Então, quando você sabe das suas possibilidades, das suas probabilidades, você faz a melhor opção. Porque muitas vezes as pessoas falam, eu não tenho um bom relacionamento, é o Feng Shui. Eu não tenho um bom ganho financeiro, é o Feng Shui. Na verdade, não. Muitas vezes é o mapa. Você tem alguma deficiência na área financeira, você tem alguma deficiência na área, vamos dizer, de relacionamento. Agora, quando você conhece qual é essa deficiência e passa a administrá-la, Feng Shui pode te ajudar. Feng Shui não é uma pílula dourada que vai resolver todos os problemas da sua vida. Mesmo porque quem vai resolver o problema da sua vida é você, através das suas opções. A gente aqui interessada, né, no mapa de 4 pilares, ele está logo abaixo, descendo ali, logo abaixo do vídeo do professor. Ele é um trabalho que o professor cobra R$ 450, sempre cobrou. Isso está lá no site do professor Metafísica Oriental Bra já há bastante tempo, né? Então, eu inclusive trouxe de lá esses dados todos. A gente faz os pagamentos pela plataforma da Eduz, que é muito tranquila, muito segura. Eu estou com a Eduz desde que eu comecei, aqui em outubro do ano passado.
E a única coisa, o professor deu R$ 93 de desconto, a única coisa que eu peço para vocês é que prestem atenção, quando vocês entrarem na plataforma da Eduz, já vem clicado, parcelado em 12 vezes. Então, para quem vai pagar no cartão de crédito e não quer parcelar em 12 vezes, escolhe logo ali abaixo o número de parcelas. A minha experiência de 4 pilares, quem fez o meu mapa há muitos anos atrás, foi a nossa mestra amada Silvia Sacramento, e um dia ela vai estar aqui conosco. E, professor, eu não me recordo muito bem, mas acho que a gente pode comentar isso, porque ele é um mapa muito estrategista, ele diz o que você tem que fazer para vencer. Porque assim que o chinês pensa, não adianta, o chinês pensa que você tem que vencer, que você tem que ter estabilidade, que você tem que ter sucesso, né? Então, ele agrega todas as suas, ele mostra todas as suas fraquezas e mostra todas as suas forças e virtudes. E numa das minhas fraquezas, que poderia ser considerada assim, dizia que eu tenho riqueza injusta. E eu não quero tocar muito nesse assunto, porque isso é para profissional. O professor explica para essa galera o que é uma riqueza injusta e por que é tão importante a gente saber desses detalhes. E também sobre que eu tinha que, porque é um mapa muito prático, gente, que eu tinha que usar muito metal na minha vida. Metal é isso aqui que eu tenho que botar, esqueço, ó, isso aqui, metal. Eu tinha que ter muito metal na minha vida, no meu corpo, usar muito branco. Tinha que praticar esportes com metal, como, por exemplo, musculação, que tenha equipamentos de metal, ou praticar tiro ao alvo, né? E na área da alimentação também, tinha esse plus que a Silvinha deu para nós lá, eu tinha que comer comidas mais apimentadas, que tem aquela coisa metálica na boca. Tudo exatamente o contrário do que eu gosto de fazer. Que coisa terrível isso. Na verdade, 4 pilares, ele se baseia tudo nos 5 elementos. Na verdade, como é a estrutura do seu mapa e qual é o balanceamento dos 5 elementos no seu mapa. Por quê? Um exemplo, no caso, vamos supor, da Carla, vamos supor, se ela está precisando de metal, esse metal é o elemento que vai equilibrar o mapa dela. Talvez ela tenha excesso de terra, porque terra enfraquece metal. Não é? Então, é o elemento de equilíbrio. Mas o interessante do mapa vamos supor, por exemplo, que a pessoa, o eu da pessoa, que representa o mapa, seja fogo. Fogo produz terra. Terra, que é o produto do fogo, ele vai falar sobre talentos, profissão. O fogo, ele produz o quê? Produz terra, a terra produz metal. Metal é a riqueza. Então, se você tem talento, você trabalha, você ganha dinheiro e tem a riqueza. Se você tem talento e trabalha, tem riqueza, o terceiro elemento é a água, que é o seu poder. O que é poder? É reconhecimento social, profissional. A pessoa dizer, não, vale a pena, eu pago, por exemplo, a consulta de um determinado médico, 400, 500 reais, porque vale a pena. Isso é poder. E o último elemento é a sustentação. O que é sustentação? São apoio. E no tocante à riqueza justa e riqueza injusta, é muito simples. Riqueza justa são os rendimentos que eu ganho através do meu trabalho. Eu trabalho para ganhar. Riqueza injusta é aquilo que eu não faço esforço para ganhar. Por exemplo, herança é um desses. Aplicação. Eu vou viver de juros, por exemplo. Eu não faço... Ou eu posso, por exemplo, contratar uma equipe, tá certo? Para fazer o meu trabalho. Eu só fico na direção. Eu contrato uma equipe de vendas, o pessoal vai vender para mim.
né? Isso é uma riqueza injusta. Então, muitas vezes, o que acontece? A pessoa está trabalhando da maneira errada, ela está numa profissão errada, talvez não acrescentando aquilo que é importante na profissão dela, e muitas vezes existem vários caminhos para você obter uma riqueza. Por exemplo, você pode obter uma riqueza através do poder. A pessoa é poderosa e, através disso, ela pode alcançar riqueza. Lobista é um exemplo. O lobby é a pessoa que tem poder, ela tem proximidade com gente poderosa e ela consegue aquilo que ela quer. Então, existem várias maneiras de você conseguir poder e riqueza. Eu sou encantada. Eu sou encantada com esse ensino, porque o que me chama... Eu adoro astrologia, todas elas. Mas o que me chama a atenção é que a astrologia chinesa, ela não tem papas na língua com o que se refere a poder, riqueza, também com relação às suas falhas, né? Professor, vamos voltar a falar mais um pouquinho de Feng Shui, porque a gente já está andando no nosso tempo e a gente tem que responder perguntas. O senhor pede sempre, ficou de explicar para nós, por que tem que fazer limpeza de final de ano? Estrategicamente, o que significa isso, professor? E vamos falar um pouquinho também das fontes e dos espelhos, que a galera está louca lá pedindo. Eu acho que duas coisas é fundamental. Primeiro, uma limpeza da papelada. Eu mesmo, todo final de ano, papel que não serve mais, eu jogo fora, documento que não serve mais, eu também jogo fora, eu só mantenho aquilo que é necessário mesmo. Eu já tenho algumas coisas que eu já pratico no dia a dia, eu compro uma calça, compro uma camiseta, compro um sapato, um tênis, eu já dou, né, porque sempre aquilo que você esvazia, você tem possibilidade de preencher. Né? Isso é uma norma. A segunda norma é limpeza. Todo mundo fala, porque eu vou fazer uma limpeza energética. Pessoal, nada adianta a limpeza energética se não fazer uma limpeza física. Física é água e sabão, na casa toda. Né? Aí, o que você pode fazer para melhorar um pouquinho? Né? Experimenta mudar a posição dos móveis, você vai ver que, você vai sentir que mudou alguma coisa. É lógico que mudou, porque o fluxo da energia muda no local. Né? Então, cada ano, coloca um quadro novo, muda de posição, sabe? Começa a renovar a vida. Isso sabe, não existe uma fórmula mágica para isso. Né? Mas tem que, no começo do ano, tem que fazer agitar a casa. É como você preparasse sua casa para receber o novo convidado, em 2017. Tá? A questão nós temos, na verdade, 9 estrelas que nós chamamos de estrelas convidadas. E essa estrela convidada, a estrela, por exemplo, da acadêmica, que é bom para os estudos, relacionamento, competitividade, poder, dinheiro, né? Mas também tem um lado ruim, a catástrofe, a doença, os acidentes, né? Tem uma estrela que é a estrela do azar, etc, etc, etc. E cada uma dessas estrelas, ela tem lá o seu posicionamento. E a cada ano ele muda de local. Ok? Então, todo ano, porque é recomendável fazer a releitura energética da casa todo ano, por causa dessa mudança, por causa da mudança dessa estrela. Então, teoricamente, o que nós falamos? Por exemplo, estrela 1, onde está a estrela 1 esse ano? Ele está no centro da casa. A estrela 2, estrelas da doença, onde ela está? Ela está no setor noroeste da casa.
Como é que eu posso neutralizar essa estrela 2 da doença? Normalmente nós utilizamos uma cabaça dourada. A estrela 3, ela vai estar a oeste. A estrela 4 do relacionamento, ela vai estar a sudeste. A estrela 5, que é a estrela do catástrofe, ela vai estar ao sul. Agora, eu tenho estrelas boas. Eu tenho estrela 8, por exemplo, que é a estrela da prosperidade do dinheiro. Como é que eu ativo essa estrela? Eu vou colocar uma fonte, né, que mine a água bem devagarinho. Só que antes, eu preciso saber, na parte leste da casa, que tipo de estrela que eu tenho. Porque essa estrela que eu estou ativando, que é a estrela 8, é a estrela convidada. Pode ser que eu tenha a leste da minha casa uma estrela negativa. Antes de eu ativar essa estrela do ano, que é a estrela da prosperidade, eu tenho que neutralizar essa estrela negativa. Então, não existe, né, uma receita fixa para casa. Eu preciso estudar todo o baguá da casa. E cada casa tem o seu baguá particular. E como é que eu vejo onde é o norte e o sul da minha casa? Isso é muito simples. Eu fico no centro, mais ou menos, da casa, ou no centro de um ambiente, aponto a bússola para uma das paredes, certo? Sempre de dentro para fora. Se essa parede indicou, por exemplo, leste, na minha costa é oeste. Tá certo? Depois, norte e sul é muito fácil de localizar. Nordeste, ele está entre norte e oeste, e assim por diante. Eu vou dividindo a minha planta em 8 pedaços. Mas, lembrando uma coisa, não é porque eu coloquei a fonte a leste da casa que ela vai me trazer dinheiro. Porque a mesma água que traz dinheiro pode ser a mesma água que leva o dinheiro. Vai depender muito da energia que você tem naquele local. Mas uma coisa que eu posso orientar com segurança é a questão da limpeza e a questão da organização. Mesa, papelada, armário, etc. Isso é fundamental em toda a casa. E o espelho, professor, nas portas de entrada, esses espelhos, o pessoal está pedindo ali. Ok, espelho. Eu só tenho uma restrição para espelho. É o espelho dentro do quarto. Porque, na verdade, o espelho ele tem uma função de potencializar a energia. E qualquer coisa que eu tenha que potencialize a energia, principalmente no quarto, ele começa a atrapalhar o meu sono. Eu posso até dormir, mas eu não alcanço aquele nível de sono reparador. Né? Porque o ambiente ele fica muito tenso. Porque eu tenho algo potencializando a energia. Se vocês quiserem fazer, eu sou muito assim do ver para quê. Sabe? Eu não acredito em qualquer coisa que me dizem. Se vocês quiserem fazer um exemplo, quem tem insônia e tem um espelho dentro de casa, do quarto, desculpe, não precisa tirar por enquanto o espelho. Vai lá, cubra o espelho. Pega um lençol, cobre o espelho. Se melhorar a qualidade do teu sono, fica na sua opção tirar o espelho ou não. Mas, em tese, espelho no quarto atrapalha o sono e a concentração. O espelho na entrada, no hall, dizer que ela rebate a energia negativa e deixa entrar energia positiva, isso não tem o menor fundamento, mesmo porque não é um espelho mágico, não é um espelho especial, e se fosse, ela custaria muito caro. E outra coisa, na China não existia espelho. O espelho na antiga China era um metal polido. Então não tem fundamento de dizer eu tenho um espelho que ele detecta o que é energia negativa e o que é energia positiva. Não, é um absurdo isso. Não tem lógica. Então, se ele joga a energia negativa para fora, ele vai jogar positiva também. Então, eu acho que espelho na recepção não tem nada a ver.
Não é nem bom nem ruim. Eu tenho 2 dicas para dar para você. Eu não sou profissional da área, mas eu estudei tanto e algumas coisas eu aprendi e algumas delas eu tenho um carinho muito especial. Uma delas, e que é muito comum nos dias de hoje, e extremamente prejudicial para a nossa saúde, é dormir em camas sem cabeceira. O professor pode dar uma orientação mais técnica sobre isso? Isso não tem nada a ver com magia, isso chega a ser uma... Quem agora com as camas box, que está na moda, e se quiser experimentar, fazer uma cabeceira e colocar, vai ver a vida antes e a vida depois da cabeceira. A cabeceira tem um significado muito poderoso na nossa vida. A gente não deveria nunca ter as costas para o nada, a cabeça sem proteção. Da mesma forma, dormir com a janela acima, né? A menos que você seja aquele que dorme com toda a janela absolutamente fechada, lacradinha de noite, cortina cerrada. Nada de dormir com energia em movimento nessa área aqui de noite. A gente não se preocupa muito com isso, porque a gente às vezes anda tão cansado, a gente deita e dorme. Só que a gente mal dorme, a gente acha que dorme, a gente mal dorme e a gente envelhece muito rápido por causa disso. E adquire doenças degenerativas também, porque a gente não trabalha nosso metabolismo e a gente acaba baixando a imunidade. Então, vem aquelas doenças de envelhecimento e de problemas de metabolismo. E uma outra dica que o professor falou de limpeza, esse aqui o professor não vai avalizar, mas eu avalizo. E vocês podem depois me perguntar no próximo webinário, que é batata, tá? Eu aprendi há muitos anos atrás uma maneira de limpar a casa, depois da limpeza física e da limpeza de todos os... a arrumação e a reestruturação da casa. Vocês podem fazer um spray com a seguinte receita que eu vou dar para vocês, que não faz fumaça na casa, não polui, nenhum vizinho vai reclamar de vocês. E é o seguinte, vocês coloquem para cada meio litro de álcool 6 pedrinhas de cânfora amassada com... A massa, ela é tipo uma aspirina, compre na farmácia. A cânfora é usada para fazer massagem, quando a gente está com dor, para fazer dor muscular. Então, 6 pedrinhas de cânfora, 6, para meio litro de álcool. E dissolve aquilo ali, por exemplo, faz de noite para aplicar de manhã pela casa. Esse é um spray com o qual eu consegui realizar muitos negócios na minha vida que estavam emperrados por energias outras que a gente não domina e que frequentam a nossa casa e que a gente mesmo traz. Você pode ter certeza, quando você vai a um shopping center, por exemplo, e vai passear no shopping, quando você volta para sua casa, você está trazendo energia de muita frustração de gente que vai a shopping e não consegue comprar aquelas coisas e olha que uma camiseta desbotada custa 800 mil reais numa loja de grife e fica fazendo comparações com a vida que a pessoa leva. Então, a gente carrega isso aí no ombro e vem para casa, tá? E isso é muito frequente. Ir ao centro da cidade acontece a mesma coisa. Então, a gente precisa limpar a nossa casa pelo menos 2 vezes por semana. E esse spray, ele é maravilhoso. Para quem está precisando vender um imóvel, vender um carro, para quem hoje trabalha com Uber, por exemplo, que entra e sai gente com muitos problemas de dentro do carro, e vai deixando a energia, aquilo vai ficando, e vai impregnando a sua casa. Ele é muito forte, é um trabalho muito forte que vocês vão fazer, e ele é com base em o que a gente chamaria de eliminar obsessores, que podem ser pensamentos, desejos, coisas que você vem agregando ou que as pessoas trazem para dentro da sua casa. Você vai ver que é outro ambiente. Já faz um pouquinho na carteira também, eu já pego tudo aqui, rede aquários, tá? Então, eram as minhas 2 dicas. E espero que vocês tenham aí gostado. Muita saúde e paz para vocês. Agora vamos responder algumas perguntas da galera aqui. Tem uma amiga sua, professora aqui, que já lhe conhece, está perguntando se vai ter curso de Feng Shui em Curitiba agora em 2017. Já fala aí, porque tem novidade que eu estou sabendo. Na verdade, a Metafísica vai lançar 2 modalidades de curso.
Primeiro, nós estamos contratando uma plataforma IAD para ministrar curso de formação de consultores de Feng Shui online. E presencial, nós vamos lançar também um curso presencial em Curitiba, mas em Curitiba. Não vamos lançar esse curso para outras capitais. Então, devemos lançar esse curso meados de março, mas até lá eu volto novamente aqui na Rede Aquários para fazer oficialmente o lançamento desse curso. E, aproveitando também, eu vou lançar o curso online para astrologia chinesa também, para quem quiser estudar astrologia, aí nós vamos entrar em numerologias dos animais, arquétipos dos animais, 4 pilares do destino, né, também começando em março. O que você ensina no curso de numerologia e por que ele é tão curtinho, é tão fácil assim, professor? Na verdade, assim, é um curso, eu considero o curso mais fácil, né, dentro da astrologia chinesa. O que é interessante em numerologia é que ela aponta exatamente o que eu tenho de qualidade e o que eu tenho de falhas. Quando você, é aquilo que eu sempre digo, quando você percebe a sua falha e você, por exemplo, administra, então a possibilidade de êxito melhora. Por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico meu. Eu não tenho, por exemplo, o número 8. O número 8 é aquele que administra bem o dinheiro. Então, eu ganhava dinheiro, mas chegava no final do mês não tinha mais dinheiro. Eu não sabia para onde ia esse dinheiro. Então, eu criei uma estratégia, né, para juntar o dinheiro. Primeira coisa, joguei cartão de crédito fora, cheque também joguei fora. Só trabalhei com crédito e débito. Pronto. Compro se der, não compro se não der. Se eu quiser comprar, tá certo? Eu junto o dinheiro e compro pelo melhor preço à vista. Então, isso é uma maneira de você administrar uma falha. E aí, conseguir ter, por exemplo, uma poupança. Então, falha é algo que é interessante você saber, porque você passa a administrar. E, numerologia, ele te mostra isso, a sua qualidade, que muitas vezes você não sabe que tem. Está lá em potencial, e você não sabe que tem. E do sócio e dos maridos e mulheres também, né, professor? Sim, sim. É interessante porque você começa a entender por que a pessoa é daquela maneira. Por que a pessoa, por exemplo, ela é explosiva, né? Porque a pessoa ela é distraída, porque a outra pessoa só fala em dinheiro, né? Porque a outra pessoa é utópica, por exemplo. Você começa a entender. A astrologia é muito interessante porque você passa, em vez de você criticar a pessoa, você passa a entender. Né? Ela melhora, por exemplo, o seu relacionamento. Eu queria dizer para vocês que qualquer mudança que vocês façam dentro da casa de vocês, é obrigatório fazer observação. Então, a recomendação certa, tanto para profissionais quanto não, né? É que a gente não mude tudo de uma vez. Porque senão tu não vai saber qual foi a neuralgia que tu ocasionaste na tua casa. Então, por exemplo, se você for trocar coisas grandes, como móveis pesados de lugar, decidiu tirar de uma parede que estava numa direção para botar na outra parede em outra direção. Faça essa mudança e observa, porque um móvel grande desse, num apartamento pequeno como o meu, por exemplo, ele tem muito efeito, ele é uma montanha dentro de casa, né? Assim como outra coisa que o professor também vai ter que falar para nós, que é muito maravilhoso e também muito curador dentro de uma residência, é o relógio com pêndulo de metal, o relógio de tic-tac, o pêndulo de metal. Ele é um metal em movimento. Os metais curam muito a nossa casa, mas, claro, se a gente não souber onde colocar. Só que a gente vai conversar já sobre isso, porque se você resolve, por exemplo, trocar um relógio desse de lugar, isso é uma peça extremamente poderosa dentro de uma casa. Então, só troca ele.
E observa. Observa se deu problema no carro, se não deu problema, ou se entrou um dinheiro extra, ou se ganhou uma ação, ou se alguém que estava te devendo resolveu te pagar, um contrato que estava pendurado para fechar com o cliente definitivamente fechou. Então, tu coloca ali uma linha de uns 20 dias de segurança, né, para mudanças grandes que você faça dentro da sua casa com objetos que representem. É muito fácil, também acessível na internet, vocês podem olhar bastante sobre o que significa fogo, a terra, né? Isso está explicadíssimo na internet, as coisas que a gente tem dentro de casa, o que elas significam. E também, prestem muita atenção que nesse conto eu já caí, que é de pintar uma parede com uma cor intensa dentro de casa, tá? Na parte interna da casa. Então, a parede inteira de vermelho ou de azul, azul escuro, que representa a água, o preto representa também a água. Então, essas coisas são fáceis de você achar na internet. Mas, quando você fizer um trabalho desse, se você vai fazer sem a consultoria de um profissional, observe, porque vem mudanças por aí. Se vierem mudanças boas, tudo bem. Se vierem mudanças ruins, desfaz. Desfaz porque pode ficar muito pior, sabe? Pode ficar muito pior e muito rápido. O professor hoje estava me falando que pode destruir algo assim, em 40 dias tu sentir assim, a tua vida virar o caos. Então, a gente tem que estar atento a essas coisas, né? E por isso mesmo, pinturas e de cor intensa jamais em quarto de criança, em quarto de nenê. Porque elas têm energia e porque elas mexem com o feng shui daquele quarto, né? Daquele campo, e a criança é extremamente sensível para essas coisas. Normalmente, eu tenho orientado da seguinte maneira: cores neutras, né? Cores neutras, cores que fujam do amarelo, do azul escuro ou preto, como você havia comentado, né? Que é a água, do vermelho, que é o fogo, do verde, que é a madeira, das cores metálicas, ou muito branco, que é o metal. Então, colocar uma cor fora desse padrão. E aí você faz todo um contraste com quadros, com móveis, né, com objetos, mas mantém a parede numa neutralidade. Então, pode ser, por exemplo, um verde camomila, né, qualquer outra cor, um bege, por exemplo, né, menos, não utilize essas cores que eu mencionei numa proporção muito grande. Elas pensam que o feng shui é da casa, né? Mas o que faz com que elas vão procurar um profissional é alguém que apareça assim e diga para elas que elas estão com um problema e que fazer o feng shui dela, da casa e o mapa dela pode ser resolvido. Então, feng shui vai resolver o problema da pessoa. Sim. Entendeu? É que fica parecendo que é da casa. Ele é uma estratégia de harmonização da pessoa com a casa para que a pessoa resolva o problema dela. Seja de casamento, separação, de doença, de poder, de prosperidade, né? Mas ele é para a pessoa, ele não é para deixar a casa mais bonitinha, nem mais decorada, nem mais agradável para as visitas. A Ana Paula está perguntando, já que eu falei, professor, com você aí. Se dormir com a janela aberta, não sei, Ana Paula, eu durmo com a janela aberta nesse verão, e fazer corrente de vento nos pés, se tem problema, professor? Na verdade, assim, se você tem a cabeceira ou um pé para a janela, é simples. Fecha a janela, puxa uma cortina. Porque você corta o fluxo de energia. Você põe uma barreira. Então, muita gente fala, é ruim dormir com a cabeça para a janela. Eu digo que é ruim você dormir na sua direção errada. Nós temos 4 direções positivas e 4 direções negativas. E muitos dos nossos problemas vêm por nós estarmos dormindo na nossa direção negativa.
tem inclusive uma direção, que se a mulher ela se expõe muito nessa direção, ela fica infértil, afeta a fertilidade dela. E tem outra direção que ela destrói relacionamento. Qual é a correção? É mudar a direção que a pessoa vai dormir. Eu uso isso aqui. Eu sei qual é a direção que eu tenho que dormir e qual é a direção. Porque o dormir tem a ver com essa parte da cabeça, né? E a direção, eu posso dormir para leste ou eu posso dormir para oeste. Eu tenho duas opções. E para trabalhar, aí já é a direção do peito, né? Para trabalhar ou estudar, essa energia que vem aqui. Então, às vezes, eu dou uma navegada, professora. Eu vou entre mais criatividade ou mais poder. Como eu já sei, eu vejo o que eu estou precisando naquele momento e vou me mudando, assim, vou planejando nesse sentido. Professora, a Kátia Taksai está perguntando, professor, no leste eu tenho na montanha 4 e na água 7. Anotou, professor? Sim. Posso colocar a fonte? Se você pode colocar fonte, você tem a montanha 4 e você tem a 7. 7 água. Logicamente, você vai ter estrela do ano 8 no local. Eu não vejo problema de você colocar fonte nesse local, com essa estrela. Apesar de ser, por exemplo, a única estrela, por exemplo, estrela 7 é uma estrela hoje complicada, porque é uma estrela guerreira vermelha. A 4 também, ela é utilizável, mas ela é uma estrela que eu não gosto muito de utilizar nessa época. Porque, dependente de como ela é ativada, ela pode trazer, por exemplo, maus relacionamentos. Então, é meio complicado. Mas, se você quer ativar, por exemplo, a estrela 8, usa com muita parcimônia essa água. No local, por exemplo, que eu jamais indicaria é se você tivesse um 5 água. Tá? Jogar uma água no 5 água, né? Aí você acaba ativando a estrela do catástrofe. Então, agora, presta bem atenção, coloca, deu algum problema, vai lá e tira. Então, presta atenção nisso. No caso, problema de relacionamento. No caso, problema de relacionamento, no caso de acidentes, processos, perda de dinheiro, é o 7, e no caso de relacionamento é o 4. Porque não, você está pedindo para eu analisar uma parte do Bagua. Eu preciso olhar o Bagua como um todo, né, para te dizer se seria o bom ou não. A Zilda pergunta se o Feng Shui apresenta alguma recomendação ou cuidado especial para armazenamento de medicamentos, do lixo e também para a questão de instalar ar-condicionado. Não, no caso do ar-condicionado, não. No caso do medicamento, não colocar, por exemplo, ele numa área negativa, vamos supor assim. Né? Na área negativa. Por exemplo, dispensa, eu não gosto de colocar numa área negativa, né? Que pode até resultar, por exemplo, numa intoxicação. Né? Qual é a outra pergunta? Seria remédio? Só para complementar, professor, esclarecer para as pessoas o que seria uma área negativa dentro de uma casa. Por exemplo, nós temos, numa escola, nós temos 4 áreas positivas e 4 áreas negativas. Okay? Que é, na verdade, é o que promove o balanceamento energético da casa. Então, eu tenho, por exemplo, uma energia, por exemplo, JM, que seria a joanínica, uma energia terrível, numa área, por exemplo, numa área de cozinha, numa área de despensa, eu não gosto muito dessa energia. Porque essa energia, ela se alimenta de coisas deterioradas. Então, ela vai começar a promover isso. Então, onde a JM ela está ativa, né, as plantas morrem, o animal não sobrevive naquele local,
as comidas começam a apodrecer. Então, a área, por exemplo, de dispensa aí é terrível. Deixa eu só responder a coisa do lixo. Eu acho que lixo produzido tem que, no mesmo dia, tem que estar do lado de fora. Lixo tem de casa, nem pensar. Né? Com relação ao curso de arquitetos, nós trabalhamos muito com formas, e formas é muito interessante em termos de arquitetura. Um dos problemas, por exemplo, que eu acho interessante na arquitetura, é que quando você tem o baguá da casa, você tem áreas positivas e as áreas negativas. Então, o arquiteto ele pode alocar as áreas menos nobres nas áreas negativas e as áreas mais nobres da casa na área positiva. E, através da forma ou do design, ele pode já promover a correção dessas energias. Um exemplo, ela pode colocar numa área negativa, por exemplo, o banheiro, quarto do hóspede, lavanderia, aquelas áreas menos nobres. Né? E colocar na área positiva as áreas, o quarto, a cozinha, o escritório. Eu acho muito interessante. E o curso que eu tenho para arquitetos é disponibilizar esse arquiteto a ferramenta que ele necessita para fazer um projeto. Nada de cálculo complicado, o baguá já vem pronto, a única coisa que ele vai ter que aprender, que é muito fácil, é manusear a bússola. E aí fica na sua decisão utilizar a própria arquitetura para fazer a correção ou o design de interior para fazer a correção. Aí fica a cargo, a critério dele. A sua amiga de Curitiba, que o senhor já tinha feito uma resposta, também pergunta se tem sugestão de cores para a parede de restaurante. Depende muito do baguá do restaurante. Né? Depende muito do baguá do restaurante. Depende muito, por exemplo, do objetivo que você quer alcançar. Quando eu falo de empresarial e tanto residencial, ele não faz milagre do dia para a noite. Eu vou dar um exemplo dos meus clientes, por exemplo. Eu sempre procuro entregar a cada projeto um score de 10%. O que eu chamo disso? Né? Tem que melhorar 10% da tua vida. Só que, no prazo de 5 anos, tem que melhorar 50%. Ela não pode voltar. Só que o acompanhamento tem que ser, por exemplo, anual. Então, eu tenho, por exemplo, porque eu acredito que, para qualquer coisa, e principalmente Feng Shui, o que interessa é resultado. Se eu consigo entregar, no ano, 10% de melhora na sua vida, é significativo. Porque para quem faturou 1 milhão, 10% é 100 mil reais. Não é pouco dinheiro. Né? E muitas vezes 10% na tua vida efetiva pode ser um bom companheiro. Isso não tem preço. Né? Então, depende muito do objetivo que você quer no seu restaurante, depende muito do baguá que você tem no seu restaurante. Lembrando que cor, para correção, ela não é tão efetiva assim. Ela tem 10, 15% de força de correção, não mais que isso. No caso do professor, no caso do Feng Shui empresarial, por exemplo, consultórios de nutricionistas, consultórios médicos, próprios consultórios de arquitetura, escritórios de arquitetura, né? É avaliado junto o mapa da diretoria. Existe um mapa do negócio ou não? Existe o mapa da diretoria e o Feng Shui do negócio? Na verdade, o mapa do negócio seria o baguá da casa, tá certo? Em conjunto com o dono ou as pessoas que tomam decisão na empresa. Porque o que eu vou analisar no empresarial ou no residencial? O potencial que essa casa tem. Porque se a casa, por exemplo, não tiver potencial para riqueza, esquece, não vai ter riqueza naquela casa ou naquele local.
Agora, se ela tiver potencial para riqueza, ótimo, vamos aproveitar esse potencial. Muitas vezes a casa tem potencial para poder. Ótimo, vamos aproveitar isso que a casa tem. Então, na verdade, tem de fazer o balanceamento das duas coisas, mas sempre objetivando o que eu quero naquele ano, qual a meta que eu quero alcançar. E aí eu posso dizer com segurança, olha, dá para alcançar essa meta em tanto tempo, ou não dá para alcançar em tanto tempo. Gente, vale para quem é profissional liberal. Não só para grandes empresários. Quando a gente fala fazer um mapa empresarial, e a pessoa diz assim, não, mas eu sou só uma nutricionista, meu consultório. Gente, é toda a diferença na vida do negócio dela. Ela é só uma nutricionista, ela é uma empresária. Ela está alugando uma sala, ela tem uma contabilidade, ela tem provavelmente uma razão social, tem clientes, tem agenda, tem telefone, internet, tem todo o envolvimento empresarial do porte dela, mas o que ela vai atingir, o quanto ela vai ganhar de reconhecimento no mercado, de estabilidade financeira, o quanto ela vai poder fazer congressos lá fora, o quanto ela vai poder se aperfeiçoar, agregar novos conhecimentos e passar até mesmo um diferencial dentro do trabalho dela e deixar de cobrar uma consulta, sei lá, R$250 para passar a cobrar 450, ser chamada para programas de televisão. Tudo isso são coisas que a gente fica, às vezes, falando, não é para mim, isso não é para mim. Mas e se tiver no teu mapa? E se tiver só faltando você alocar os recursos certos na hora certa? Eu acho isso fantástico, eu amo. E eu fico pensando como que as pessoas não se interessam para saber o que elas têm de bom e de difícil também, que elas têm que superar, entendeu? Gente, a gente está chegando perto da hora de encerrar. O professor ainda vai dar uma leve pincelada para nós no Ano do Galo, que está entrando aqui, que já teve um webinar exclusivo. Você pode acompanhar lá na Rede Aquários. Já se inscreveu no nosso canal no YouTube? Gente, a gente precisa do apoio de vocês. É gratuito, você se inscreve lá e você vai receber um e-mail do próprio YouTube dizendo: olá, a Rede Aquários está no ar agora com o programa tal, tal, tal. Então, quer dizer que é mais uma forma de lembrar vocês que o nosso programa está no ar. Eu quero dizer para quem está aí no canal do YouTube que a gente não permite os comentários aí, porque não é a gente, sou só eu. E eu tenho que cuidar dos e-mails, dos comentários na sala, então a gente não consegue, na noite do evento, controlar os comentários no YouTube. Então a gente pede que todo mundo faça o comentário aqui na sala, fica melhor para mim me organizar. Porque isso é também porque a gente está buscando patrocinadores, que eu hoje estou fazendo sozinha. Espero que depois que a gente tenha patrocinadores, eu consiga ter uma pessoa para me apoiar nisso e a gente consiga dar muito mais retorno para vocês, maior satisfação, uma resposta mais rápida, que eu acho isso muito importante, que é o respeito que a gente tem por você que está aqui com a gente. Professor, antes de você encerrar e dar só essa pinceladinha no Ano do Galo, que está virando agora, para quem perdeu lá, enfim, eu vi que muita gente aqui quer saber qual é a influência que o Ano do Galo vai trazer para as nossas casas, tá? E mais ou menos generalizado isso aí. E também avisar que o curso de numerologia vai sair no dia 18 e 19 de fevereiro, que te possibilita esse tipo de cálculo, conhecer o teu parceiro, conhecer o teu sócio. Ano de Galo de Fogo. Professor, tem alguma festa preparada aí para Curitiba, professor? Por enquanto não, que eu saiba, por enquanto não. Vamos ver, talvez São Paulo, né, na Praça da Liberdade, o pessoal faça uma festa lá. Só fazendo uma correção, daqui para frente os cursos não vão ser mais pelo Skype. Nós estamos contratando uma sala virtual, IAD, à distância, né, uma sala 10 vezes melhor que o Skype, para melhorar a qualidade de ensino. Segundo, foco no trabalho, disciplina, né, é a tônica do Ano do Galo. Muito trabalho, muito trabalho. Disciplina, objetivo, foco e cuidado com aquilo que você fala. O Ano do Galo costuma dar muita intriga, fofoca. Não provoque isso. Isso é uma coisa geral. Eu até eu estava me lembrando aqui o que poderia dar de dica para vocês. Então, eu vou falar dos 5 animais.
Quais são os 5 animais? Pássaro de fogo, o tigre branco, o dragão e a tartaruga. Como é que eu aplico isso dentro de casa? É simples. Por exemplo, eu estou no meu quarto. Eu vou ficar no centro do quarto, ou no centro da minha sala, por exemplo. Onde estiver a porta é o meu pássaro. Atrás é a minha tartaruga. Do lado esquerdo é o meu dragão. Do lado direito é o meu tigre. Então, o pássaro tem que estar liberado, ela não pode ter móveis obstruindo. Do meu lado esquerdo, que é o dragão da prosperidade, eu coloco os móveis mais altos. No lado do tigre, eu coloco o lado mais baixo, porque o tigre é a proteção, né? É a defesa da casa, energia de defesa da casa. E nas costas, a tartaruga. Se possível, atrás das minhas costas, eu teria que ter uma parede cega. Não sei se vocês repararam, a minha cadeira tem uma tartaruga. Que a cadeira, ela protege as minhas costas. E eu estou direto numa parede também fechada. E a cadeira, ela tem tanto o tigre como o dragão. É o descansa-braço direito e esquerdo. Isso é importante energeticamente? É importante energeticamente. Por quê? Porque quando a energia, o Ti, ele entra no ambiente, ele vê esses 5 animais devidamente posicionado, ele, na verdade, ele se reorganiza. Porque o dragão representa a madeira, o pássaro representa o fogo, o tigre representa o metal, a tartaruga representa a água. E o centro representa a terra. Então, nós temos aí os 5 elementos equilibrados dentro do ambiente. Isso você pode fazer de ambiente para ambiente. É uma maneira de você, simples de você organizar, sem muito problema, a harmonia da tua casa. Em cada peça, né, professor? Cada peça, justamente, cada peça. É isso aí, gente. Eu vou encerrar agora, vou agradecer a presença do professor e dizer para vocês que a gente trouxe todo esse conhecimento para você. Não dá assim para aplicar mais profundamente o Feng Shui, porque ele realmente exige cálculos, exige conhecer o imóvel, mas tem dicas que foram muito importantes, foram bem preciosas. Quando vocês receberem também esse mapinha que eu vou mandar para vocês, vocês vão ver isso, né? E eu fico muito feliz que vocês tenham estado todos conosco. Eu estou assim a mil, que esse ano a gente só vai estar trabalhando coisa muito boa para vocês. Estou muito feliz de que vocês estão aí. Um grande abraço, professor, dá boa noite para a galera aí. Muito obrigado por vocês estarem aqui e uma boa caminhada do Ano do Galo. Sucesso para todos vocês. Um grande abraço e a gente vai se ver agora lá para o início de fevereiro. Tenham todos uma abençoada semana que vem, um final de semana e muita, muita prosperidade em 2017. Não tenham medo de ganhar dinheiro, não tenham medo de ser felizes. Vocês merecem. Um beijão e até lá, até o próximo encontro.